Daniel fazia parte de um dos jovens trazidos pelo rei Nabucodonosor para o cativeiro, que teve um tratamento especial pelo rei. Daniel ficou conhecido por ser um profeta de Deus naqueles tempos, mas suas profecias também são aguardadas e muito estudadas quando se trata do tempo do fim. No início do livro de Daniel, nós vemos como a sua vida se torna um instrumento de Deus em uma terra estrangeira. E da metade para o final do livro, temos muitas visões que Deus lhe deu. Em uma dessas visões, podemos ver um paralelo entre duas situações importantíssimas: a primeira vinda do Messias, Jesus Cristo, e o tempo do fim, na grande tribulação. Nesse vídeo falaremos sobre a primeira delas, a primeira vinda do Messias. Fala galera, primeiramente seja muito bem-vindo por aqui. Eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento que você pode se inscrever, ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu estiver postando vídeo novo por aqui. Então, se você se interessa por este assunto, já deixa o seu like aí para mais pessoas conhecerem sobre este vídeo e vem comigo nessa jornada. Daniel, em meio a essas visões que Deus lhe dá, quer saber quando essas coisas aconteceriam. E o anjo Gabriel aparece e deixa Daniel saber quando o Messias viria. O anjo Gabriel vem a Daniel e lhe dá um período de tempo de 70 semanas até a vinda do Messias. Podemos ler lá em Daniel, capítulo 9, versículo 24, assim: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Depois, no versículo 25, continua dizendo sobre quando isso aconteceria. E diz assim: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Basicamente, ele está dizendo que haveria 7 mais 62, no total de 69 semanas. Mas quem é o ungido, o príncipe escolhido, que ele diz que virá? Aqui temos 2 paralelos revelados. O primeiro seria a primeira vinda de Jesus e o segundo paralelo com o período da grande tribulação e a vinda do anticristo. Estamos aqui falando sobre o primeiro paralelo. Quando ele diz que esse príncipe escolhido virá, ele refere-se a quando Jesus viria. E o anjo diz: haverá 7 mais 62 semanas a partir da promulgação do decreto, ordenando a reconstrução de Jerusalém, até a chegada do príncipe eleito, o Messias, Jesus. Portanto, se quisermos saber se Daniel estava certo quanto à chegada do Jesus, o Messias, em sua primeira vinda, a primeira coisa é determinar quando o decreto realmente foi emitido para a reconstrução de Jerusalém. Através da Bíblia, da história e achados arqueológicos, sabemos que existem 4 decretos que foram feitos por 3 reis diferentes para reconstruir o templo. E de acordo com o livro de Esdras e Neemias, podemos constatar que o decreto ao qual Daniel se refere se encaixa com o período de tempo do rei Artaxerxes, rei da Pérsia. A data do seu edital para reconstruir o templo foi em 457 a.C. A profecia diz que após o decreto do rei, que aconteceu em 457 a.C., haveria 69 semanas até a volta do Messias. 69 semanas equivaleriam a 483 dias. E na Bíblia temos alguns exemplos do código para dias, equivalente a anos, como em Ezequiel 4:7, que diz assim: durante 40 dias, tempo que eu determinei para você, um dia para cada ano,
Também em Números 14:34, durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Então começamos em 457 a.C. e ao invés de contar 483 dias no futuro, mudamos para 483 anos. Esse cálculo nos levaria a 27 depois de Cristo. Lembrando que entre antes de Cristo e depois de Cristo, o zero não é um ano e por isso não é contado. Por isso não temos na conta 26 depois de Cristo, e sim 27 depois de Cristo. De acordo com historiadores e teólogos, e eu utilizei como estudo o aplicativo Bible Hub, uma ótima ferramenta para quem gosta de saber sobre a cronologia dos eventos bíblicos, chegamos à data de 27 DC e descobrimos que se trata do início do ministério de Jesus, quando ele é tentado pelo diabo. Então, a primeira vinda de Jesus já estava no Antigo Testamento, e evidências arqueológicas provam que isso foi escrito há centenas de anos antes de Jesus vir ao mundo. Sendo assim, uma grande prova de que Jesus veio ao mundo como Messias verdadeiramente. Quando ele aparece em 27 depois de Cristo, ele não vem como muitos estudiosos da época o aguardavam. Eles achavam que sua primeira vinda, Jesus destruiria todo o governo humano e estabeleceria seu governo em Jerusalém. Sendo assim, muitos ficaram desapontados. Mas enquanto muito aguardavam um reino físico, Jesus ensinava o reino espiritual por meio do Espírito Santo. Quando Jesus vier em sua segunda vinda, aí sim, ele travará o seu reino de forma física, estabelecendo um trono em Jerusalém, assim como foi anunciado em diversas profecias bíblicas messiânicas. Todas as coisas ditas no Antigo Testamento, que ainda não se cumpriram, terão de ser cumpridas na sua segunda vinda. Voltando à profecia de Daniel, dada pelo anjo Gabriel, vemos o que foi anunciado para a última semana, que pode ser utilizado para descrever a época de Jesus em sua primeira vinda e também o período da última semana da grande tribulação. Em Daniel 9:26, podemos ler assim: Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Aqui é incrível nós vermos que antes mesmo do Messias, Jesus Cristo, aparecer na terra, Daniel já tem uma visão sobre a sua morte. Na tradução hebraica original, diz que o ungido será morto, mas não por si mesmo. Jesus não morreu por si mesmo, ele morreu por mim e por você. E Daniel já relatou isso em uma de suas visões. Então Daniel está falando sobre o futuro governante, e aqui ele está falando sobre Jesus, o Messias, e o povo deste governante é o povo judeu. Jesus é chamado de o rei dos judeus, os israelitas. Claro que sabemos que em Cristo todos somos o seu povo, independente da nossa raça, mas nesse contexto, o povo do príncipe que há de vir está se referindo aos judeus israelitas, e este povo, diz Daniel, destruiria a cidade e o seu santuário. E continua no versículo 27 assim: Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então, o versículo 26 menciona que o povo do governante que está por vir, ou seja, os judeus, destruiriam a cidade de Jerusalém. E como essa cidade seria destruída, nós podemos ver no versículo 27, que haveria uma abominação estabelecida até a destruição ser determinada sobre a cidade. E quando isso fosse estabelecido, seu povo ficaria desolado.
Como eles fizeram isso então? Primeiro, eles estabeleceram a abominação. E qual foi essa abominação que causou a destruição dessa cidade? Podemos ler lá em Deuteronômio 21, 23 assim: Não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado num madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Aqui diz que se o corpo de uma pessoa é deixado pendurado em um madeiro, seria uma maldição e com isso a terra ficaria poluída. Gálatas 3,13, Paulo diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Ao ser crucificado, Jesus se torna maldição. Ou seja, a cidade se torna poluída, destruída. O povo judeu foi o povo que desejou a crucificação de Jesus, ou seja, foi o povo que cometeu a abominação. Com isso, causou a desolação, que é a mesma coisa que desgosto ou abalo, na cidade e em todo o povo. Sabemos que o povo foi todo espalhado após matar o Messias e a terra ficou desolada. No ano 70 depois de Cristo, após a crucificação, quando os romanos chegaram e destruíram o templo, o povo judeu foi todo espalhado pelas nações. Então, o povo do governante destrói a cidade e o santuário, trazendo abominação e desolação, ou seja, desgosto, abalo, frustração. A maior abominação que poderia acontecer seria crucificar o próprio Filho de Deus. E aqui percebemos que não apenas o povo permitiu isso, mas o Messias também, como Paulo diz em Gálatas. Ele deu a sua vida por nós. Jesus permitiu a abominação. O versículo 27 também diz que no meio das 7 semanas o ungido acabaria com o sacrifício e oferta. Ele inicia seu ministério em 27 a.C. e no meio dos 7 anos, ou seja, após 3 anos e meio, ocorre a crucificação. O corpo de Jesus morto se torna o sacrifício final pelos nossos pecados, colocando assim o fim ao sacrifício e oferta. Então, após 3 anos e meio, ocorre em 30 DC a crucificação de Jesus. A história nos mostra que exatos 40 anos após 30 DC, o templo de Jerusalém foi destruído em 70 depois de Cristo, ficando desolada a cidade e o povo espalhado entre as nações. Jesus sabia que a sua morte seria a abominação e que faria Jerusalém cair. Por isso ele disse para os seus discípulos, quando falava sobre a destruição do templo, como um aviso em Mateus 24:15, assim: Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, entre parênteses, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. Ele diz que quando viesse a abominação no lugar sagrado, deveriam deixar Jerusalém e fugir da Judeia, porque a sua destruição estaria próxima. E realmente foi o que aconteceu. Mas aqui, Jesus também está falando sobre um paralelo profético sobre o que vai acontecer no futuro, quando o anticristo vier e criar uma abominação. Mas saber sobre a vinda de Jesus, toda predita no Antigo Testamento, nos traz a certeza que a palavra de Deus é verdadeira e que seguimos um Deus perfeito e maravilhoso que nunca erra. A sua palavra sempre se cumpre e sempre se cumprirá. Deus está nos preparando para saber toda a verdade, pois estamos nos aproximando do tempo do fim, e nossa fé precisa estar firmada na rocha.
para podermos ultrapassar tudo como um bom combate da fé. Espero, queridos, que você esteja se fortalecendo na palavra dia após dia e dessa forma você possa ser um guerreiro com Jesus no fim dos tempos. Deus abençoe a sua vida e não se esqueça, até o próximo vídeo, onde continuará esta mensagem.